A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante hoje nas nossas vidas e sempre, cada dia mais. Então, boa noite a todos, amados. Vamos orar. Hoje nós temos uma ilustre presença aqui, né, nos visitando, que é o irmão Luiz, lá da Guatemala, né, e vai nos abençoar com o seu testemunho, lindo testemunho, com a palavra, né? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, Senhor. Orasti, andai, elerebastori, anderemas. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei convosco. Senhor, tu és bem-vindo nas nossas casas, tu és bem-vindo na nossa vida, Senhor. Nós te invocamos, Jesus, nesta noite. Nós invocamos também, Senhor, a presença do teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, batismos com teu Espírito Santo, que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo, Senhor. Que haja também, Pai, sinais, prodígios e maravilhas, curas em teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, sitia e guarda a casa dos cristãos, Senhor, por fora e por dentro das suas casas, guarda a sua saúde, seus trabalhos, Senhor, tudo que é relacionado com a tua noiva, Pai, em nome de Jesus. Senhor, sitia, Pai, em nome de Jesus, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e a Europa, Senhor. Que haja, Senhor, um renovo nos teus filhos, Senhor. Que levanta a tua igreja, Senhor, a tua noiva se levante, Pai, em nome de Jesus. Ora estereleremas tori andaramas, herabaste rebendas tu e canteremas. Se há enfermos entre nós, que sejam radicalmente curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te adorar nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, que este culto seja dirigido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E todo espírito contrário não tem poder nem autoridade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Vamos adorar o Senhor. Bem, amados, quero chamar a minha filha para apresentar o nosso amado irmão Luiz. Quando ela foi a Guatemala, ela conheceu muitos irmãos queridos, né? E um desses irmãos queridos está aqui hoje conosco e vai nos agraciar com o seu testemunho, com a palavra, né, que o Senhor nos vai falar através dos seus lábios, em nome de Jesus. Que Jesus ricamente te use com poder e autoridade e te revele aquilo que é necessário, em nome de Jesus. Amém? Isso. E Luiz? Bom, os irmãos que congregam aqui já conhecem a história. Agora eu hablo espanhol para explicar como nos conhecimos. Okay. E já te passo. Listo. Bom, em 2008 eu fui para Guatemala e no primeiro final de semana que eu estava aí, na casa de uns pastores, Carlos e Mirna, muito queridos, eu conheci um casal e esse casal, eles sabiam que eu estava lá para conhecer escolas. E eles me disseram, mas tu tem que ir na escola que o nosso filho trabalha, Hilbert. Tu tem que ir na escola porque lá é incrível, tu tem que conhecer essa escola. E quando eles falaram isso, eu senti que não era, que era um desvio, como se fosse naquele momento. E passou um tempo, eu participei de uma reunião de jovens, onde estavam presentes os jovens da igreja, dos pastores que estavam me recebendo. E qual era a igreja que estavas aí com os jovens, te acuerdas? Não te acuerdas? Não recuerdo. Sim. Gente, assim, o espanhol e o português vai virar uma bagunça na minha cabeça, tá?
Mas eu fui numa reunião de jovens, então, e o Luiz foi um dos que pregaram naquela reunião. E quando eu conheci o Luiz, eu disse, meu Deus, eu tenho que falar com esse guri, porque a gente sai do Brasil, mas leva o guri junto, né? Eu disse, eu tenho que falar com esse guri, que impressionante. Eu fiquei impressionada com a forma que Deus usava o Luiz. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Agora sim, Agora la sim. outra vez não. E é a segunda vez que o Luiz veio ao Brasil. Ele veio na Copa de 2014. Ele comprou as passagens para assistir a final. Ou a semifinal, não? No, la final. La final. La final. Para assistir a final. E quando estava lá, o senhor disse: nanani, nanani, nanã. E ele veio aqui para o Rio Grande do Sul e ficou conosco, que foi uma benção. Ficou 10 dias. Então, quando eu conheci e nós conversamos naquela reunião de jovens, o Luiz conversou e me falou dessa escola. Eu disse, mas agora eu tenho que conhecer essa escola. E aprove ao Senhor, porque eu creio que Deus tem um propósito com todas as coisas. E estou segura que Deus nos queria que conhecêramos e que nos volviéramos amigos, assim. Eu tenho certeza disso, porque eu estava numa outra escola, comprometida com uma outra escola. E eles tiveram 2 dias, não haveria ninguém lá, de nenhuma das escolas, era uma rede, para me receber da coordenação, e eu estava sempre acompanhada pelas coordenações das escolas, porque eles fariam um curso. E naqueles 2 dias que eu não teria nada para fazer, eu disse, mas está aí, esses 2 dias eu vou conhecer a escola do Luiz, que eu não fazia ideia qual era a escola, Mano Sala Obra. E eu disse assim, liguei para o Luiz, a diretora, creio que foi a diretora que te chamou, não? Sí. Não, creio que sim, foi. E organizou tudo para que eu fosse lá. E a Marina, que é a diretora, então, dessa Mano Sala Obra, me recebeu. Irmãos, por incrível que pareça, eu fui extremamente bem recebida nessa outra rede de escolas. Extremamente bem recebida. Me abriram e mostraram tudo. Mas eu fiquei 1 mês e 3 dias na Guatemala. Então, eu fiquei 1 mês e 1 dia nessa escola, nessa rede. Alguns dias eu ia andando nas escolas. E nos 2 dias que eu fiquei na Mano Sala Obra, eles me deram mais material, mais informação do que 1 mês e 1 dia no outro. Dá para acreditar numa coisa dessas? Porque Deus quis. E como Deus quis novamente que o Luiz viesse para cá. Que dia me chamaste? Foi o lunes? No, te llamé el martes. Martes? O martes. Bom, o Luiz me chamou terça-feira para dizer que talvez viesse e que me disse assim, 75% que eu vou te visitar. Só que, irmãos, faz anos que o Luiz está enrolando a gente. Faz 5 anos que eu disse para ele, Luiz, te vas a recordar? Eu disse, já não acredito mais que tu vem. Agora só milagre. Porque eu quero, a próxima vez eu quero que tu me diga, estou chegando no voo tal, no aeroporto tal hora. Porque senão não acredito mais. Porque foram 5 anos. 5 anos é muito tempo. E, bom, na terça-feira era 75%. Miércoles lo compraste? No, el Jueves. E ele, na quinta-feira, então, comprou a passagem. E comprou Y salí. e saiu. Era a última passagem, a última que tinha. E eu queria que ele ficasse aqui até a terça de noite, para que ele pudesse ministrar os pais da escola. E era a última passagem que ele poderia vir e ficar. Então, glória a Deus. Deus está aqui. Bem? Agora sim te passo. Quédate a gusto, ¿sí? ¿Sí? Lo que quieras. Tú traduces y Sí. Pues estoy muy contento de volver a estar acá con ustedes. Ai, meu Deus, parece que para mim não precisa traduzir. Eu, tipo assim, olha, tô entendendo. Mas aqui é pelo pessoal da internet. ¿Te importas de repetir? Estoy muy contento de estar acá. Eu estou muito contente de estar aqui. Todavía estoy asimilando el volverlos a ver. Eu ainda estou assimilando voltar a vê-los. Cuando entré de regreso acá, Quando voltei aqui, fue como volver a venir a casa foi como voltar a casa. y ver a la familia. Y encontrar a la familia. Le decía a Michelle que es como que el tiempo no pasara, como que se detuviera, hubo una Me quieres pausa matar? y volvemos Me a quieres vernos. matar en la traducción? ¿Verdad? Eu dizia para a Michelle que é como se não tivesse tido uma pausa no tempo. Uma pausa? ¿Sí? Que
Ay, Luis, foi muy grande, muy larga la frase. Ah, que se hubiera... Como que hubiera habido una pausa en el tiempo Como se tivesse tido pause no tempo y volvimos a encontrarnos. e nós nos encontramos novamente. Así que estoy muy contento de volverlos a ver a todos. Assim que estou muito feliz de vê-los de novo. Los veo más guapos y más jóvenes a todos. Eu lhes vejo mais bonitos e mais jovens. Pero sin duda alguna que es la gracia del Señor sobre cada uno. Mas sem dúvida alguma é a graça do Senhor sobre cada um. Y gracias por este tiempo para compartir. E obrigada por esse tempo para compartilhar. Estos 5 años han sido un tiempo maravilloso para mí, Esses 5 anos foram um tempo maravilhoso para mim, donde el Señor me ha enseñado muchísimas cosas onde o Senhor me ensinou muitíssimas coisas en medio de procesos no meio de processos y en medio de situaciones e durante situações en las cuales Él siempre trae un mensaje de vida para nosotros. nas quais Ele sempre traz uma mensagem de vida para nós. Y hoy quisiera compartirles algo Hoje eu quero compartilhar com vocês acerca de eso, acerca disso, de cómo Dios de como Deus nos quiere hablar nos quer falar a través de todo. através de tudo. Y lo importante que es E o importante que é que aprendamos a afinar que aprendamos a afinar nuestros oídos, os nossos ouvidos, nuestra a conciencia nossa y consciência nuestro interior e o nosso interior para escuchar el mensaje para escutar a mensagem de lo que Él quiere decir. daquilo que Ele quer nos dizer. Porque siempre quiere hablarnos. Porque Deus sempre quer falar conosco. Lo que nos pasa muchas veces O que acontece muitas vezes es que al querer hablar con Dios, é que ao querer falar com Deus, lo que hacemos es que hablamos mucho nosotros o que nós fazemos é que nós falamos muito y no hacemos esas pausas que necesitamos para escucharlo. e não fazemos as pausas necessárias para escutar o Senhor. Y hubo un tiempo donde yo tuve esa como imagen, E houve um tempo em que eu tive como essa imagem, donde de repente estaba hablando que de repente eu estava falando y hablando en medio de la oración, e falando no meio da oração, solo terminaba diciendo amén e eu terminava dizendo amém, y yo pude ver cómo Dios se quedaba como con las ganas de cuando alguien te quiere decir algo. e Deus ficava com vontade como de uma pessoa querendo te falar alguma coisa. Pero estoy seguro que eso nos pasa a todos. Mas eu acredito que isso acontece com todos. Y en todo Dios quiere hablarnos. E em tudo Deus quer falar conosco. Y quiero que me acompañen a Génesis, E eu quero que me acompanhe a Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. versículo 26. Alguém me alcançou uma Bíblia? Tá querendo? Aham. 1:26? Sí. Bueno, también te puedo traducir aquí. ¿Sí? Y vamos a leer 2 versículos en ese capítulo. E nós vamos ler 2 versículos neste capítulo. El primero dice así: O primeiro diz assim: Entonces dijo Dios, Então Deus disse: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que dominen toda la tierra, que domine em toda a terra, sobre los peces del mar, sobre os peixes do mar, sobre las aves de los cielos, sobre as aves dos céus y las bestias, e as bestas, y sobre todo animal e sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. que se arrasta sobre a terra. Y Dios creó E Deus criou al hombre ao homem a su imagen. a sua imagem. Lo creó O criou a imagen de Dios, a imagem de Deus. hombre y mujer, Homem e mulher los creó. os criou. Y ahora quiero que nos saltemos al versículo 29. Agora vamos saltar ao versículo 29. No, al 31 mejor. 31, desculpe. Y el 31 dice: E o 31 diz: Y vio Dios E viu Deus todo lo que había hecho, tudo que havia feito, y todo era bueno en gran manera. e tudo era bom em grande medida. Cayó la tarde A tarde caiu y llegó la mañana, e chegou a manhã, y ese fue el día sexto. e esse foi o 6º dia. Entonces, ¿cuántos creemos que todo lo que Dios hizo fue perfecto? Quantos de nós acreditamos que tudo que Deus fez foi perfeito? ¿Cuántos creemos que Dios nos diseñó como humanos? Quem acredita, perdão, a primeira parte? Diseñó Que Deus nos projetou como humanos a su imagen y semejanza. a sua imagem e semelhança. Ok, entonces si creemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Então, se acreditamos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, estamos de acuerdo con que su creación es perfecta. estamos de acordo que a sua criação é perfeita. Ok, ahora, al saber que su creación es perfecta, Agora, ao entender que a sua criação é perfeita, es increíble conocer
É incrível conhecer cómo en el diseño perfecto del ser humano, como no projeto feito do ser humano, Dios Deus diseñó nuestro cuerpo desenhou o nosso corpo para hablarnos. para nos falar. Pero muchas veces Mas muitas vezes no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios não aprendemos a escutar a voz de Deus a través del diseño que Él tiene en nosotros. através do desenho que Ele tem de nós. Y fíjense que en estos 5 años, E preste atenção que nesses 5 anos, Dios ha permitido Deus permitiu que pueda estudiar que eu possa estudar un poco acerca de neurología. pouco acerca de neurologia. Ok, y en ese estudio, E nesse estudo, a mí me sorprendió muchísimo me surpreendeu muito ver cómo el cuerpo humano ver como o corpo humano está diseñado está projetado para que interiormente para que interiormente tú te mantengas saludable. tu te mantenhas saudável. Cuando tú en tu interior Quando tu, no teu interior, tienes algo que no has resuelto, que tem algo que não resolveu, tienes algo que no has sanado, tem algo que não curou, siempre sempre tu cuerpo o teu corpo va a sacarlo de alguna forma vai tirar para fora de alguma maneira para que te des cuenta para que você se dê conta que tienes que trabajar en ti que tens que trabalhar em ti para estar bien. para estar bem. Hay un versículo en la Biblia Há um versículo na Bíblia que dice que diz que Dios que Deus desea que tú seas prosperado en todo deseja que tu seja próspero em tudo y tengas salud, e tenha saúde, así como prospera assim como prospera tu alma o tu interior. tua alma, o teu interior. Y mi pregunta es, E a minha pergunta é: ¿cómo puede prosperar tu interior como o teu interior pode prosperar si ni siquiera lo conoces? se nem sequer tu conhece ele? Y es increíble E é incrível cómo cuando te tomas el tiempo quando tu tomas tempo de realmente conocer tu interior, de realmente conhecer o teu interior empiezas a conocer a Dios e começa a conhecer a Deus de una forma diferente. de uma forma diferente. Y es extraordinariamente E é extraordinariamente gratificante gratificante darte cuenta dar-se conta cómo la esencia de Dios como a essência de Deus está dentro de ti, está dentro de ti. pero tienes que aprender a escucharla. Mas você precisa aprender a escutá-la. En estas clases que les cuento que estaba recibiendo, Nessas aulas que eu lhes contei que estava recebendo, en una de las como charlas que impartía uno de los doctores, em uma das aulas que dos doutores transmitia, explicaba cómo científicamente ele explicava como cientificamente, cuando un ser humano quando ser humano carga con culpas, carrega culpas, carga con situaciones emocionales no resueltas, carrega situações emocionais não resolvidas, ciertas partes del cuerpo certas partes do corpo se paralizan. se paralisam. Y en algunos pueden ser las piernas, Em alguns podem ser as pernas, en algunos pueden ser los brazos, outros podem ser os braços, en algunos puede ser la cara, pode ser o rosto, pero esto es mas isso é la forma en la que el cerebro, a forma como o cérebro, que fue diseñado por Dios de una forma perfecta, que foi projetado por Deus de uma forma perfeita, te está diciendo, te está dizendo: tienes algo que resolver. tens algo que resolver. ¿Por qué les cuento esto? Por que eu lhes conto isso? Porque para entrar a la historia de la que quiero que compartamos el día de hoy, Porque para entrar na história que eu quero compartilhar com vocês hoje, estoy seguro eu estou certo que esto que les estoy diciendo que isso que eu estou dizendo va a hacerles ver lhes vai fazer ver esta historia de una manera distinta, essa história de uma maneira diferente, para poder comprender para poder compreender cuál era el corazón de Jesús qual era o coração de Jesus en su actuar en la tierra. no seu agir na terra. Entonces, Então, tú tienes a una persona, tu tens uma pessoa, un ser humano, um ser humano, que quiere caminar bien por la vida, porque creo que todos queremos estar felices y plenos en la vida. que quer caminhar bem na vida, porque eu acredito que todos queremos ser felizes e andar bem. Creo que todos buscamos esa paz Todos buscamos essa paz que la encontramos en el Señor. que a encontramos no Senhor. Ok, cuando un ser humano Quando um ser humano experimenta culpas experimenta culpas y situaciones e emocionales situações emocionais sin resolver, sem resolver, partes de su cuerpo se paralizan. partes do seu corpo se paralisam. ¿Estamos ahí? Está entendendo Ok, isso? listo. Ahora quiero que me acompañen Agora quero que me acompanhem vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Al libro de Marcos, ao livro de Marcos, capítulo 2. capítulo 2.
Y espero que a través de lo que leamos, E eu espero que através daquilo que vamos ler, el día de hoy podamos encontrar no dia de hoje possamos encontrar una perla de sabiduría uma pérola de sabedoria para poder escuchar para poder escutar la voz de Dios a voz de en Deus tu propia vida. na tua própria vida. Y dice, E disse: entró Jesús otra vez a Capernaum Entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, después de algunos días depois de alguns dias, y se oyó que estaba en casa. e se escutou que ele estava em casa. E inmediatamente se juntaron muchos, E imediatamente muitos se juntaram, de manera que ya no cabían de maneira que já não cabiam, ni aún a la puerta, nem na porta, y les predicaba la palabra. e ele pregava a palavra. Entonces vinieron Então vieram a ele unos trayendo un paralítico alguns trazendo um paralítico, que era cargado por 4. carregado por 4. Y como no podían acercarse a E como él não podiam se aproximar dele, a causa de la multitud, por causa da multidão, descubrieron el techo de donde estaban descobriram o teto de onde estava y haciendo una abertura, e, fazendo uma abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. baixaram o leito no qual jazia o paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, Ao ver Jesus a fé deles, dijo al paralítico, disse ao paralítico: hijo, Hijo, filho, tus pecados teus pecados te son perdonados. te são perdoados. Estaban allí sentados Estavam ali sentados algunos de los escribas, alguns dos escribas, los cuales os quais cavilaban en sus corazones, decían decían en sus corazones, arrazoavam nos seus corações. ¿por qué habla este así? Por que este fala assim? Blasfemias dice. Blasfêmias diz. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quem pode perdoar pecados senão apenas Deus? Y conociendo luego Jesús E conhecendo logo Jesus, en su espíritu, em seu espírito, que cavilaban de esta manera, que argumentavam desta maneira, les dijo, lhes disse: ¿por qué hablas así en vuestros corazones? Por que falam assim em vossos corações? ¿Qué es más fácil? O que é mais fácil? ¿Decir al paralítico, Dizer ao paralítico: tus pecados te son os perdonados? teus pecados foram perdoados? ¿O decirle, Ou dizer-lhe: levántate, levanta-te, toma tu lecho toma teu leito y anda? e anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Pois para que saibam que o Filho do Homem tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, tem poder na terra para perdoar pecados, dijo al paralítico, disse ao paralítico: a ti te digo, A ti te digo, levántate, levanta-te, toma tu lecho toma teu leito y vete a tu casa. e vai-te a casa. Entonces él se levantó enseguida, Então ele se levantou em seguida, tomando su lecho, tomando seu leito, salió delante de todos, saiu diante de todos, de manera que todos se glorificaban de maneira que todos glorificavam a Dios, a Deus, diciendo, dizendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca vimos tal coisa. Entonces, con lo que les dije anteriormente, vamos a ver la historia de forma distinta hoy. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos ver a história hoje de uma maneira diferente. ¿Cuántos creen que Jesús y Dios lo que quieren es que nuestro interior esté sano? Quantos de vocês acreditam que o que Jesus quer é que nosso coração, nosso interior esteja são? Todos, listo. Entonces dice esta historia que está Jesús predicando Então essa história diz que Jesus está pregando cuando de repente 4 personas quando de repente 4 pessoas bajan por el techo baixam pelo teto a un paralítico a um paralítico y lo ponen frente a él. e o colocam diante dele. Cuando ponen a este paralítico frente a Jesús, Quando colocam esse paralítico diante de Jesus, Jesús no lo sana de inmediato, Jesus não o cura imediatamente, sino lo que hace mas o que ele faz, es, a través de la fe de ellos, mas é através da fé deles, percibe ele percebe las culpas que él cargaba en el interior. as culpas que ele carregava interiormente. Y en el momento E no momento que Jesús percibe que Jesus percebe cómo ese paralítico está en cama como esse paralítico está numa cama, por las culpas que cargaba, pelas culpas que carregava, entonces Jesús resuelve primero então Jesus primeiro resolve la parte emocional del a paralítico parte emocional do paralítico. y le dice, E lhe diz: tus pecados te son os perdonados. teus pecados foram perdoados. Y al decirle, tus pecados te son perdonados, E ao dizer a ele, os teus pecados foram perdoados, Jesús quitó Jesus tirou ese peso esse peso que ese hombre tenía encima que esse homem tinha sobre si
que le impedía que lhe impedia caminar caminhar y experimentar una sanidad. e experimentar a cura. Y es increíble porque cuando te das cuenta que en el diseño del cuerpo humano, E é incrível quando tu te dá conta que no projeto do corpo humano, el Señor te está diciendo a través de lo que te sucede o Senhor está falando a ti através daquilo que acontece contigo, que hay algo que tienes que resolver que há algo que tens que resolver. y tú entiendes ese mensaje, E tu entendes essa mensagem, tú empiezas a tener una comunicación começa a ter uma comunicação verdadera verdadeira con Él com Ele. y entonces E então, tú te abres tu te abres a experimentar a experimentar los milagros y las sanidades de parte de os Dios. milagres e as curas da parte de Deus. Después de que el paralítico Depois que o paralítico quitó ese peso y esa culpa de sí, tirou esse peso e essa culpa de si, entonces Jesús pudo então Jesus pôde decirle, dizer-lhe: levántate, levanta-te, toma tu lecho toma a tua cama y anda. e anda. Y cuando Jesús le habla a él, E quando Jesus lhe diz isso, vete y no peques más, vá e não peque mais. en otra versión de la Biblia, Noutra versão da Bíblia, justamente dice, justamente diz: y trata de no cargarte e trata de não con nuevas culpas. carregar-te com novas culpas. Entonces empezamos a ver Então nós começamos a ver que el corazón de Jesús que o coração de Jesus es que internamente estemos bien. é que nós internamente estejamos bem. Y entonces E então, usted puede entender vocês podem entender por qué el pasaje por que a passagem de, déjame buscarlo acá, Romanos 8:28, de Romanos 8:28, búsquenlo si quieren ahí, podem procurar se quiserem, dice, diz: y sabemos que a los que aman a Dios, e sabemos que aqueles que amam a Deus, todas las cosas todas as coisas les ayudan a bien. cooperam para o bem. Esto es, Isto é, a los que conforme a su propósito aqueles que de acordo com o seu propósito son llamados. são chamados. ¿Qué propósito? Que propósito? Cada ser humano Cada ser humano trae un propósito traz um propósito de parte de Dios da parte de Deus en su vida em sua vida al estar en esta tierra. ao estar nessa terra. Pero muchas veces Mas muitas vezes no nos tomamos el tiempo não tomamos tempo de buscar ese propósito de buscar esse propósito que hay dentro de nosotros. que há dentro de nós. Dios no puso Deus não pôs el propósito del hombre o propósito do homem en las cosas que suceden afuera. nas coisas que acontecem fora. Dios puso el propósito del hombre Deus pôs o propósito do homem adentro. dentro. Pero ustedes pueden ver Mas vocês podem ver cómo el ser humano como o ser humano siempre busca el propósito afuera. sempre busca o propósito fora. Para sentirse amado, Para sentir-se amado, busca que otros lo amen. procura outras pessoas que o amem. Para sentirse gratificado, Para sentir gratificado, busca que otros lo aprueben. busca que outras pessoas o aprovem. Para sentirse bueno, Para se sentir bom, busca acciones que hacer busca ações para fazer para que lo hagan sentir bueno. para que o façam sentir-se bom. Pero entonces empiezan a tener una identidad Mas então eles começam a ter uma identidade basado fundamentada en lo exterior no exterior. y no E não en esa esencia nesta essência que Dios puso adentro, que Deus pôs dentro. que muchas veces Que muitas vezes llegamos a desconocer. chegamos a desconhecer. Yo le conté a mi estimada aquí, Se olvidou meu nome. Michelle, Ah, cómo es increíble eu contei para minha estimada irmã, que eu esqueci o nome, Michele, como é incrível, cómo Dios te quiere hablar a través de tu mismo cuerpo como Deus quer falar contigo pelo teu próprio corpo. y a través del conocimiento que tú puedes adquirir E através do conhecimento que tu possas adquirir. de cómo tu cuerpo funciona, De como o teu corpo funciona. tú empiezas a entender Tu começa a entender por qué muchas veces porque muitas vezes la enfermedad a doença se manifiesta en tu vida. se manifesta na tua vida. Pero ¿saben qué entendí yo en estos años? Mas sabe o que eu entendi nesses anos? Que muchas veces creemos Que muitas vezes cremos que la enfermedad que a enfermidade es algo que viene de parte del diablo. é algo que vem da parte do diabo. Y no es así. E não é assim.
La enfermedad muchas veces viene A doença muitas vezes vem para hacernos entender para nos fazer entender que Dios necesita que Deus necessita que trabajemos en algo en nuestro interior. que nós trabalhemos em algo no nosso interior. Y entonces E então, empiezas a enfocarte começa a colocar o foco a buscar el mensaje de Dios para encontrar a mensagem de Deus en lo que te está sucediendo en este naquilo momento. que está acontecendo neste momento contigo. Y les quiero poner un ejemplo. Eu vou lhes dar um exemplo. En este estudio Neste estudo, explicaban eles explicavam cómo tu cuerpo funciona a través de impulsos. como o teu corpo funciona através de impulsos. Y uno de los impulsos E um desses impulsos que el cerebro recibe, que o cérebro recebe, que hace que tú sientas una plenitud de vida, que faz com que tu sinta uma plenitude de vida, es el amor. é o amor. Pero el mismo impulso Mas o mesmo impulso que el amor provoca en el cerebro, que o amor provoca no cérebro, lo provoca también el azúcar. o açúcar também causa. Entonces, Então, cuando una persona quando uma pessoa no se siente amada não se sente amada o no se ama, ou não se ama, regularmente va a buscar regularmente busca llenar ese vacío interno encher esse vazio interno a través de algo externo através de algo externo que provoque el mismo impulso. que provoca o mesmo impulso. Entonces es increíble Então é incrível darte cuenta dar-se conta cómo la diabetes como a diabetes viene a decirle a la persona, vem dizer à pessoa: no te estás amando. não, tu não está te amando. Y cuando tú entiendes esto, E quando tu entende isso, ¿sabes qué es lo que pasa? sabe o que acontece? Que tú sabes dónde trabajar. Que tu sabe onde Y trabalhar. entonces empiezas a tener una comunicación con Dios, Então tu começa a ter uma comunicação com Deus, donde ya no buscas onde já não procura con oraciones com orações sin sentido sem sentido, solo alcanzar la sanidad, só alcançar a cura. sino entiendes el mensaje, Mas você entende a mensagem empiezas a trabajar en él. e começa a trabalhar nisso. Y en el momento que tú empiezas a trabajar en el mensaje de Dios en tu cuerpo, E no momento que tu começa a trabalhar na mensagem de Deus através do teu corpo, tu cuerpo mismo o teu próprio corpo empieza a regenerarse. e começa a regenerar-se. Y entonces tú empiezas a abrirte Então tu começas a te abrir, a experimentar a experimentar las sanidades de Dios. as curas de Deus. Es increíble. É incrível. Por mucho tiempo, Por muito tempo, yo tuve que pasar eu tive que passar a cargo de la empresa en la que trabajo, ao cargo da empresa que eu trabalho, a responsabilidade, haciéndome responsable de muchas cosas. me tornando responsável por muitas coisas. Dios permitió Deus permitiu que pasara por un proceso que eu passasse por um processo en el cual no qual la empresa cayó en una deuda enorme. a empresa caiu numa dívida enorme. Y empecé a buscar E eu comecei a buscar el mensaje de Dios a mensagem de Deus a través de esta situación através dessa situação que yo no entendía. que eu não entendia. Y entonces en mi humanidad Então, na minha humanidade, empecé a querer tener el control de todo, eu comecei a querer ter o controle de tudo. porque no quería Porque eu não queria que nadie más que ninguém mais viniera a robar algo de la empresa. viesse a roubar algo da empresa. Y quería que pagáramos todo lo que se habían robado. E eu queria que pagassem tudo que nos tinham roubado. Y empecé en ese momento E nesse momento a eu comecei trabalhar a trabalhar y a cuidar todo, e a cuidar a tudo, tener el control de todo. a ter o controle de tudo. Y así empecé a operar. E assim eu comecei a trabalhar. Luego, al pasar el tiempo, Com o passar do tempo, yo empecé a tener muchos dolores de cabeza eu comecei a ter muitas dores de cabeça. y no entendía por qué. E não entendia por quê. Y creo que hacía lo mismo que hacemos todos. Eu acredito que eu fazia o que todos fazem. ¿Te duele la cabeza? Você tem dor de cabeça? Buscas una aspirina, te la tomas y se Busca te uma quita. aspirina, toma e se vai. Porque es más fácil. Porque é mais fácil. Lo que quieres es quitarte el dolor de O cabeza. que tu quer é tirar a dor de cabeça. Y pasé por muchos años con ese dolor de cabeza constante, E por muitos anos eu tive essa dor de cabeça constante. tomando pastillas para poder estar Tomando tranquilo. remédio para poder ficar bem. De repente dije, De repente eu disse, esto no es normal. mas isso não é normal. Y cuando entré a estudiar todo esto, E quando eu comecei a estudar tudo isso, de la neurología y cómo funciona el cerebro da neurologia, como o cérebro y funciona cómo funciona tu cuerpo, e como o corpo funciona, resulta que empecé a entender eu comecei a entender que en el momento que no momento que tú
que tu tratas de controlar todo lo exterior, trata de controlar tudo que é externo, tú sobrecargas tu interior tu te sobrecarrega o interior, porque Dios no quiere porque Deus não quer que tú tomes el control de lo externo. que tu tenhas o controle do externo. Dios quiere Deus quer que tú confíes que tu en confies que Él tiene el control. que Ele tem o controle. Entonces, Então, tu cuerpo teu corpo empieza a funcionar começa a funcionar para decirte que tienes que soltar el control para dizer-te que tu tens que soltar o controle de las situaciones das situações que vives que vive y confiar. e confiar. Y lo hace E o faz a través através de los dolores de cabeza. das dores de cabeça. Imagínate esto, qué extraordinario. Imaginem isso, que extraordinário. Cuando esto lo entendí, Quando eu entendi isso, entonces empecé a notar todas las cosas eu comecei a anotar todas as coisas sobre las cuales yo quería tener el control, sobre as quais eu queria ter controle, las cuales yo quería resolver por mis propias fuerzas. as quais eu queria resolver com as minhas próprias forças. Y una vez anotadas, E uma vez anotadas, entonces entré eu entrei então a mi habitación, no meu quarto, me senté por un momento me sentei por um momento y le dije a Dios, e lhe disse a Deus: estoy listo para que conversemos. eu estou pronto para conversarmos. Entendí tu mensaje. Eu entendi a tua mensagem. Estoy queriendo tener el control Eu estou querendo ter o de controle esta deuda, desta dívida, de esta situación, desta situação, y es algo que tú no quieres, e algo que tu não queres. porque tú quieres que yo confíe en ti. Porque tu queres que eu confie em ti. Y hoy E hoje quiero soltarlo. eu quero entregar-te. Quiero confiar en ti. Eu quero confiar em ti. No es fácil. Não é fácil. Se oye fácil, Parece fácil, pero no es. mas não é. Pero le dije, Mas eu lhe pero tú disse. sabes Tu sabes que no es fácil para mí hacerlo. que não é fácil para mim fazer isso. Pero aquí está Mas aqui está la disposición a disposição para que tú me ayudes para que tu me ajudes en este proceso neste processo y yo pueda soltar. e eu possa liberá-lo. ¿Saben qué pasó? Sabe o que aconteceu? Al día siguiente, No dia seguinte, después de que yo resolví todo esto en mi depois, interior, depois que eu resolvi tudo isso no meu interior, desaparecieron los dolores de cabeza. as dores de cabeça Y desapareceram. entonces E então, pude decirle a Dios, eu pude lhe dizer a Deus: gracias por esa sanidad graças por essa, obrigado por essa cura que tú tenías para mí. que tu tinhas para mim. Pero ¿saben qué? Mas sabem de uma coisa? Más interesado Mais interessado que en la sanidad física, que na cura física, le estaba dando gracias eu estava dando graças por la sanidad interior. pela cura interior. ¿Sabes cómo es esto? Sabe como é isso? Es como que tu interior É como que o teu interior es la raíz del árbol de la vida. é a raiz da árvore da vida. Y lo que tú experimentas en enfermedades o situaciones externas E o que tu experimenta de enfermidades, situações externas, son solamente el fruto são apenas o fruto de lo que tú tienes que trabajar en la raíz. daquilo que tu tens que trabalhar na raiz. Ahora, mi pregunta es, Agora, minha pergunta é: en lo que vives a diario, no que vives diariamente, en lo que te pasa a ti no físicamente, que acontece contigo fisicamente, ¿estás escuchando la voz de Dios? tu está escutando a voz de Deus? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere decirte? Sabe o que Ele está querendo falar para ti? ¿O piensas que es el diablo? Ou pensa que é o diabo? Te pregunto. Eu estou te perguntando. Mas uma coisa eu te garanto, quando eu vim pra cá, lembra, pastora? Eu tomava 8 tipos de remédios diferentes. Diabetes explodindo, colesterol explodindo, dor de cabeça. Entendeu? Sim. E não tem mais nada, nada. Nenhuma dor. Glória a Deus. Ah, E tenho 73 anos. wow. Não parece. No, te ves muy bien. Te calculé muchos menos. Nada, uma dor. Fiz o check-up agora, tudo ok. Es increíble. É incrível. Entonces, Então, te empiezas a dar cuenta tu começa a dar-te conta cómo relacionarte con Dios como relacionar-te com Deus te lleva a resolver todo eso en tu interior. e te leva a resolver todo o teu interior. Y Uma fase tranquila, porque pego a Santa Catarina, meu papo com minha nora perguntar, está diferente. Eu estou diferente. Tá sem microfone. Seguimos? entonces te das cuenta que a esa paz quiere llevarte Dios. Então, tu te dá conta que é essa paz que Deus queria te levar. El cuerpo está diseñado O corpo está projetado para llevarte
para te levar a ese encuentro personal con Dios. a esse encontro pessoal com Deus. Porque solo ahí vas a encontrar la paz. Mas porque é só aí que vai encontrar a paz. Solo ahí vas a encontrar el amor. Só aí vai encontrar o amor. Solo ahí vas a encontrar la plenitud Somente aí vai encontrar a plenitude que necesitas en tu interior que tu necessitas no teu interior para poder ser feliz. para poder ser feliz. Ustedes han oído Vocês ouviram el versículo que dice o versículo que diz que de tu interior que do teu interior correrán ríos de agua viva. fluirão rios de água viva. Cuando tú te conectas Quando tu te conectas en el diseño perfecto de no Dios projeto perfeito de Deus, con el Creador, com o Criador, tú no necesitas que nada externo que tu não precisa que nada externo llene tu interior, encha o teu interior, sino que al tu interior estar lleno mas o teu interior está cheio de lo que tú lo llenas aquí, daquilo que tu enche aqui, desborda para afuera. borda para fora. Y entonces tienes para dar a otros. Então tu tens para dar aos outros. ¿Cuánto escuchas la voz de Dios? Quantos escutam a voz de Deus? Es increíble si lees a lo largo del Nuevo Testamento É incrível se tu lês ao longo do Novo Testamento y empiezas a ver cómo Jesús, e começas a ver como Jesus, antes de sanar a una persona, antes de curar uma pessoa, identificaba su necesidad interna. ele identificava sua necessidade interior. Y cuando la necesidad interna E quando a necessidade interior era resuelta, era resolvida, la persona era sana. a pessoa era curada. ¿Se recuerdan de la mujer del flujo de sangre? Lembram da mulher do fluxo de sangue? Ella tenía un miedo a ser rechazada. Ela tinha medo de ser rejeitada. Ella vivía alejada de todos por su enfermedad. Ela vivia afastada de todos por sua Hasta que un enfermidade. día oye que Jesús entra en la ciudad Até o dia que ela ouviu que Jesus entrava na cidade. y ella se ve retada E ela se viu desafiada a resolver a resolver el miedo que ella tenía o medo que ela tinha al rechazo. à rejeição. Y en el momento que ella resuelve No momento que ela resolve el miedo que tiene o medo que tem a ser rechazada, de ser rejeitada, ella sale ela sai entre todos no meio de y todos toca el manto de e Jesús. toca o manto de Jesus. Y en ese E momento neste momento ella es sana. ela é curada. Jesús voltea Jesus volta y dice, alguien me tocó. e diz: alguém me tocou. Salió poder de mí. Saiu o poder de mim. Y entonces la mujer se le acerca Então a mulher se aproxima y dice, e disse: fui yo. fui eu. Pero Jesús entendió Mas Jesus entendeu que el proceso que ella vivió que o processo que ela viveu de enfrentar su miedo interno de enfrentar o seu medo interior para llegar a tocar el manto de para Jesús chegar a tocar no manto de Jesus había sido havia sido lo que había extraído poder de él, o que havia extraído o poder dele, provocando la sanidad en ella. provocando a cura dela. Entonces empiezas a ver Então você começa a ver cómo nuevamente Jesús como novamente Jesus espera que ella espera que ela trabaje en lo interno, trabalhe o interno, enfrente su miedo, enfrente o seu medo, y el fruto fue e o fruto foi la sanidad. a cura. Increíble. Incrível! ¿Recuerdan ustedes al soldado romano que llega delante de Jesús Vocês lembram do soldado romano que chegou diante de Jesus para pedirle que sanara a su sirviente? para pedir-lhe que curasse o seu servo? Ok, ¿quién era este soldado romano? Quem era esse soldado romano? Dice la palabra Diz a palavra que era un comandante del ejército de Roma. que era comandante do exército de Roma. Normalmente los comandantes de un ejército Normalmente os comandantes de exército nunca iban a buscar a alguien. nunca procuravam alguém. Si querían hablar con alguien, Se queriam falar com alguém, siempre enviaban sempre a enviavam traer a esa persona para que buscassem essa pessoa, para que viniera donde ellos estuvieran. para que viesse até onde ele estivesse. Se da la situación A situação acontece donde el sirviente de este centurión onde o servo desse cinturão se enferma. fica enfermo. Pero Dios permite la situación Mas Deus permite a situação de la enfermedad de él da sua enfermidade para trabajar para trabalhar en el centurión romano. no centurião romano. Cuando el centurión romano Quando o centurião romano trabaja en su interior, trabalha no seu interior, el ego y el orgullo o ego e o orgulho que tuvo que vencer que teve que vencer para salir de su zona para sair da sua zona y buscar a Jesús, e ir até Jesus,
arrodillarse delante de él ajoelhar-se diante y dele pedirle e pedir-lhe que sanara a su sirviente. que curasse o seu servo. Cuando llega delante de Jesús, Quando chega diante de Jesus, emocionalmente él ya emocionalmente, había resuelto. ele já havia resolvido. Entonces Jesús le dijo, Então Jesus lhe disse: así como quieres assim como você quer que te sea hecho, que seja feito, regresa en paz. volta em paz. Entonces empiezas a ver Então você começa a ver toda situación toda a situação de tu vida distinta. da tua vida de forma diferente. Si Dios permite Se Deus permite que tú pases que tu passes por un proceso de enfermedad, por um processo de enfermidade, algo quiere decirte. algo ele está querendo te dizer. Si Dios permite Se Deus permite que tú pases por un proceso que tu passe por um processo en tu no trabajo, teu trabalho, algo Dios quiere decirte. algo Deus quer te falar. Si Dios permite Se Deus permite que tú pases que tu passe por un proceso por um processo en tu na familia, tua família, algo Dios quiere decirte. algo Deus quer te Y dizer. entonces empiezas a identificar Então começa a identificar la voz de Dios a voz de en Deus todo lo que te sucede. em tudo aquilo que acontece contigo. Y entonces entendí Então eu entendi cómo como la misma palabra te dice a mesma palavra que diz que el enemigo que o inimigo ya fue puesto debajo de tus pies, já foi posto debaixo dos teus pés. que ya no tiene poder. Já não tem poder. Y dejas de darle tú el poder E você deixa de dar o poder a y de ele. pelear en algo, E de lutar por algo, de pelear con alguien de lutar com que alguém ya está vencido. que já está vencido. Cuando tú te pones a pelear Quando tu te colocas a pelear, en tu vida, a brigar na tua vida, creyendo crendo que todo lo que te sucede que tudo que acontece contigo es causa del mal, é causa do mal, lo que tú estás haciendo o que tu está fazendo es invalidando é invalidando el sacrificio de o Jesús sacrifício de Jesus en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, que vino a decirte que veio para dizer-te que Él ya está vencido. que ele já está vencido. Pero cuando tú buscas la voz de Dios Mas quando tu procuras a voz de Deus en las situaciones que te suceden, nas situações que acontecem contigo, entonces então tú empiezas a experimentar tu começa a experimentar una vida de gratitud. uma vida de gratidão. Cuando yo aprendí esto, Quando eu aprendi isso, en un momento em um momento que me dolía la cabeza, que eu tinha dor de cabeça, ya en lugar de quejarme por ello, em vez de me queixar por isso, lo que hacía era decir, o que eu fazia era dizer: Dios, gracias, Deus, obrigado, porque creaste mi cuerpo porque criaste o meu corpo de tal forma que me quieres hablar. de tal forma que me queres falar. Sentémonos y dime, Então, vamos sentar-nos e fala comigo. ¿qué es lo que quieres que resuelva? O que tu queres que eu resolva? Porque por eso Porque por isso estás permitiendo me estás permitindo que me duela la cabeza. que eu tenha dor de cabeça. Y cuando tú resuelves con el Señor, E quando tu resolve com o Senhor, los milagros ocurren. os milagres acontecem. Pero si tú en tu interior no has resuelto, Mas se no teu interior tu não resolveu, vas a pasar orando, vai passar orando, vas a pasar buscando el vai passar milagro buscando o y milagre simple y sencillamente e simplesmente no lo vas a experimentar, não vai experimentar o milagre. porque el milagro es solo el fruto Porque o milagre é apenas o fruto de lo que tú trabajas daquilo que tu trabalha aquí adentro. aqui dentro. Entonces quiero preguntarte Então eu quero te fazer uma pergunta. nuevamente, Novamente, en las situaciones nas situações que tú de forma personal que tu pessoalmente estás viviendo en tu vida, está vivendo na tua vida, ¿estás encontrando el mensaje você está encontrando a mensagem de lo que Dios quiere decirte específicamente a ti? daquilo que Deus quer te falar especificamente a ti? Si no estás encontrando el mensaje, Se tu não está encontrando a mensagem, hoy espero eu espero que que hoje tú te vayas que tu vá para casa con una nueva perspectiva com uma nova perspectiva para poder sentarte para poder sentar-te y decirle, e dizer-lhe: Dios, Deus, hoy quiero que conversemos hoje eu quero que conversemos y que me digas e que me a digas, través de lo que estoy viviendo, através daquilo que estou vivendo, qué es lo que tú quieres o que é que tu queres que yo resuelva en mi interior. que eu resolva interiormente. Porque ¿sabes qué? Porque sabe de uma coisa? Dios desea que tú disfrutes de la vida eterna Deus quer que tu desfrute da vida eterna y va a hacer todo lo que tenga que hacer e fará tudo o que preciso for para que tú puedas resolver, entender para que tu possa resolver e entender y mantenerte libre e manter-te livre y sano en el interior. e curado interiormente. Porque lo único Porque a única que coisa te impide
impide disfrutar la vida eterna que te impede de desfrutar a vida son las eterna, cadenas, são as cadeias, son las culpas são as culpas y los pecados e os que pecados tú no resuelvas aquí. que tu não resolves interiormente. Todo lo demás se va a quedar. Tudo demais fica. Todo lo que tú hagas en el exterior, Tudo que tu faças el día exteriormente, que tú partas se va a quedar. no dia que tu partir, ficará Pero aqui. todo lo que tú hagas en tu interior Mas tudo que tu fizer interiormente se va contigo. vai contigo. ¿Y sabes qué? E sabe de uma coisa? Empiezas a ver Começa a ver cómo todo eso que tú haces en tu interior como tudo que tu faz y interiormente todo lo que tú resuelves dentro de ti e tudo que tu resolve dentro de ti se convierten en esas piedras se transforma nessas pedras que tienen las coronas que têm as coroas que Dios tiene preparados para cada uno de que Deus nosotros. tem preparado para cada de nós. Y entonces empiezas a entender Então tu começa a entender que las obras que Dios busca de ti que as obras que Deus busca de ti son las que tú haces aquí adentro primero. são aquelas que tu faz aqui dentro primeiro. Porque las que tú hagas aquí adentro primero, Porque aquelas que tu fizer aqui dentro primeiro, vas a poder reproducirlas afuera. poderá reproduzi-las fora. Si tú estás lleno de amor interno, Se tu estás cheio de amor interiormente, tú vas a poder obrar en amor hacia tu otros. poderás trabalhar em amor em direção aos outros. Si tú estás lleno de perdón Se tu estás cheio de perdão en tu interior, no teu interior, tú vas a poder dar perdón a otros. tu poderás dar perdão aos outros. Y entonces E então cobra sentido ganha sentido cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos. quando Jesus ensina os seus discípulos a Y orar. les dice, oh Padre nuestro que Y- estás en el cielo, E lhes diz: ó Pai nosso que estás nos céus, santificado sea tu nombre. santificado seja o teu nome. Y la parte que dice, perdona mis ofensas, E a parte que diz: perdoa as minhas ofensas. resuelvo primero dentro de mí, Resolve primeiro dentro de mim, así como yo perdono assim como eu a perdoo los que me ofenden. aos que me ofendem. Y luego tengo para dar E eu a logo otros. tenho para dar. Entonces, Então, ¿a qué quiero invitarte hoy? eu quero te convidar hoje, A través de este mensaje, através desta a mensagem, escuchar la voz de Dios. a escutar a voz de Deus. Tus tiempos de oración, Os teus tempos de oração, tus tiempos de intimidad os con teus Él tempos de intimidade com Ele van a cambiar vão mudar si en cada situación se em cada situação tú buscas tu buscas el mensaje de lo que Él quiere hablarte a ti. a mensagem do que Ele quer falar contigo. Es increíble. É incrível. ¿Saben que ayer, Sabem que ontem, mientras venía de viaje para acá, enquanto eu viajava para cá, me tocó a casi 26 horas foram El quase viaje. 26 horas de viagem. de viaje por las paradas y todo. Pero cuando salí de Guatemala, Quando eu saí da Guatemala, salí por el corre-corre, pelo corre-corre, me mojé eu me molhei porque estaba lloviendo. porque estava Y chovendo. me fui mojado al aeropuerto. E eu fui molhado ao aeroporto. Allá me cambio y todo, ¿no? E ali eu me trocava e tudo. Y encontré en el aeropuerto una fila muy larga de personas, E no aeroporto havia uma fila muito grande de pessoas, casi hora y media, quase uma hora e meia, para pasar migración para passar pela y imigração. luego de pasar migración, Depois disso, llegar a un baño y poder cambiarme. ir até um banheiro para trocar de Bueno, roupa. después de hora y media, Depois de uma hora e meia, yo empecé a sentir eu comecei a que sentir tenía fiebre. que estava com febre. Y entonces dije, fue porque me mojé. E então eu disse: ai, foi porque eu me molhei. Entonces, pasé migración Eu passei pela y imigração cuando fui al baño, e quando fui ao banheiro, estuve a punto eu estive a ponto de tomarme primero una pastilla y decir, con esto me quito la fiebre. de tomar um remédio e dizer: com isso aqui eu tiro a febre. Cuando de repente Quando de repente recordé el versículo lembrei-me do versículo que dice, que diz: ni una hoja nenhuma folha, de un árbol árvore, se mueve se move si no es se não é mi voluntad, minha vontade, si no es la voluntad de Dios. se não é a vontade de Deus. Entonces, Então, yo dije, eu disse: Dios, Deus, de tu voluntad da tua vontade, no escapó não escapou que yo me mojara hoy. que eu me molhasse hoje. Así Assim que algo quieres decirme. que algo tu me quer dizer. Y allí en el baño, E ali no banheiro, mientras me estaba cambiando, enquanto eu me trocava de roupa, empecé a hablar con Dios comecei a falar com Deus. y Dios empezó a decirme E Deus começou a me falar el mensaje que quería trasladarme. a mensagem que queria trazer a mim. Yo empecé a escribirlo en un cuaderno Eu comecei a escrever em um caderno y le dije, wow, estoy entendiendo. e eu disse: uau, estou entendendo. Estoy entendiendo lo que me quieres decir. Estou entendendo o que ele quer dizer para mim. Gracias. Obrigado. Y entonces E então, terminé mi oración diciéndole, terminei minha oração dizendo: Dios, gracias por esa lluvia. Deus, obrigado por essa chuva.
con la que permitiste com a qual permitiste que yo me mojara. que eu me molhasse. Gracias por esa cola Graças por essa fila de migración de imigração, en la cual estuve mojado por hora y media. na qual fiquei molhado por 1h30. Gracias por ese síntoma Obrigado por este sintoma de fiebre de febre, con el cual com o qual pude entender eu pude entender que tú querías hablarme. que tu queria falar comigo. Porque si todo eso no hubiera pasado, Porque se tudo isso não tivesse acontecido, yo no hubiera recibido este mensaje eu não teria recebido essa mensagem que tú tenías para mí. que tu tinhas para mim. Y entonces E então, empecé a darme cuenta eu comecei a me dar conta del verdadero significado do verdadeiro significado de vivir una vida de viver uma vida llena de gratitud. cheia de gratidão. Y entonces E então, te das cuenta por qué David te das conta por que Davi decía dizia en los Salmos, nos Salmos: entra por sus puertas entra pelas suas portas con acción de gracias, com ações de graças, por sus atrios pelos seus átrios con alabanza. com louvores, Y diré, e direi: este es el día esse é o dia que ha hecho que fez a el Señor. o Senhor. Entonces, Então, cuando te encuentres entre el tráfico, quando te encontrar no trânsito, en lugar de quejarte no em vez de te queixar y provocarte un dolor de cabeza tú solo, e gerar uma dor de cabeça a ti di, mesmo, Dios gracias, Deus graças, diz porque Deus hoy obrigado, no escapó de tu voluntad porque hoje não escapou da tua vontade que yo estuviera aquí atrapado. que eu estivesse aqui preso. Ahora Agora, quiero afinar quero afinar mi interior o meu interior para escuchar para escutar lo que tú me quieres decir hoy en esta o que situación. o que tu queres falar comigo nessa situação. Cuando tú te enfermes, Quando tu ficar doente, ya no te quejes. não te queixe mais. Ve delante de Él Vai diante de Deus y dile, e diga-lhe: Dios, Deus, gracias por esta enfermedad, graças por essa doença, obrigado por essa doença, porque me hace recordar porque me faz recordar que diseñaste mi cuerpo que projetaste o meu corpo para que se comunique contigo. para que se comunique contigo. Y en algún momento Em algum momento, no estoy escuchando tu voz. eu não estou escutando a tua voz. Y a través de esta enfermedad E através dessa doença, me estás haciendo entender me está fazendo entender que estás interesado en hablar conmigo. que está interessado em falar comigo. Ahora Agora, quiero encontrar eu quero encontrar el mensaje a mensagem de lo que tú me quieres decir a mí. daquilo que tu me queres dizer. Y en el momento que tú recibes el E mensaje, no momento que tu receber a mensagem, tú empiezas a experimentar tu começa a experimentar una vida plena, uma vida plena, una vida de gratitud. uma vida de gratidão. Entonces empiezas a ver Então começas a ver que tu felicidad interna que a tua felicidade interior es el resultado é o resultado de mantenerte en esa comunicación de manter-te nesta comunicação directa con Él. direta com Deus. No es el resultado Não é o resultado de lo que tú vives afuera, daquilo que tu vives fora. porque lo que tú vives afuera Porque o que tu vives fora no lo puedes controlar. não podes controlar. Tú no puedes controlar lo que vaya a pasar Tu não podes controlar o que vai acontecer en todo el día. todo dia. No puedes. Não podes. Pero sí puedes Mas podes controlar controlar tu interior o teu interior para conectarlo con el Padre. para conectá-lo com o Pai. Porque el Padre Porque o Pai siempre está interesado sempre está interessado en hablar contigo. em falar contigo. Y entonces E então, tu vida de oración tua vida de oração cambia. muda. Cambia. Muda. Ya no es Já não é solo llegar delante de Dios somente chegar diante de Deus a pedir, para pedir, a decir, para falar, para alabar, para louvar. sino empiezas a tomar el tiempo Mas tu começas a tirar tempo para escuchar, para escutar, para encontrar para encontrar lo que Él quiere decirte o que Ele quer te falar a través de su voz através da sua voz en tu interior. no teu interior. Y entonces E então te empiezas a dar cuenta tu começa a te dar cómo conta hablar con el Padre como falar com o Pai. es una conversación de dos personas. Es como una conversación de dos É personas. uma conversa de duas pessoas, Donde Él te dice, oye hijo, onde Ele te fala: olha, filho, quiero que trabajes en esto dentro de ti. eu quero que tu trabalhes nisso dentro de ti. Y tú puedes decir, ah, sí, Padre, ya entendí E, que e, tu, quieres que trabaje en esto. e tu pode dizer: ah, sim, Pai, eu entendi já que tu queres que eu trabalhe nisso. ¿Me puedes explicar cómo? Me podes ensinar como? Y empieza Él a través de su palabra E começa através da sua palavra a enseñarte el cómo. a ensinar-te o como. Pero si tú no dejas Mas se tu não deixa que Él te hable, que Ele fale contigo, tú no resuelves aquí. tu não resolve interiormente. Y aquí no, al no resolver,
E ao não resolver tu interior, o teu interior, tú provocas tu provocas que tu exterior que o teu exterior no esté resuelto también. não esteja resolvido também. Entonces, Então, las situaciones externas que tú vives as situações externas que tu vive van a provocar reacciones en ti provocarão reações em ti que te hagan saber que te façam saber que simple y sencillamente que simplesmente son un reflejo são reflexo de tu interior. do teu interior. ¿A ustedes no les ha pasado que hay situaciones que te irritan de repente? Já aconteceu com vocês que há situações que te irritam ¿O situaciones que te frustran de repente? ou situações que de repente te frustram ¿O situaciones que te ponen en una tristeza ou que te colocam que tristes, te provocan mucho dolor? que te causam muita dor? Todas esas situaciones que pueden provocarte en algún momento enojo, tristeza, frustración, dolor, Todas as situações que possam te provocar ira, tristeza, tristeza, enojo raiva o frustración, ou frustração, simple y sencillamente simplesmente son el reflejo são reflexo de la falta de perdón, da falta de perdão, de la falta de resolución da falta de resolução que tú tengas en tu interior. que tu tens no teu interior. Y por eso E por isso es que reaccionas de esa forma, é que tu reage dessa forma, porque no has resuelto acá. porque não resolveu interiormente. Y al no resolver acá, E ao não resolver interiormente, vas a dar vais dar, de todo eso que no has resuelto, vai dar tudo aquilo que, desculpa, de todo aquello que no has resuelto. tudo aquilo que tu não resolveu. Entonces, Então, si tú te enojas, se tu fica irado, si tú te frustras, se tu te frustra, si tú te se entristeces tu te entristece y vives un día de tristeza, e vive um dia de un tristeza, día de frustración dia de y un frustração, día de enojos, dia de raivas, es porque internamente é porque internamente no estás tomando el tiempo tu não está tirando tempo de estar conectado de estar conectado a donde tienes que conectarte. aonde tens que conectar. Y entonces, E então, al estar desconectado, ao estar desconectado, te desgastas. te desgastas. Y al estar desgastado, E ao estar desgastado, repartes ese desgaste a tu exterior. compartilha esse desgaste com o teu exterior. Y empiezas E começa a tener reacciones a ter reações que te hacen saber que te fazem saber que te falta estar conectado con el Padre. que falta que tu esteja conectado com o Pai. Y entonces E então, te puedes dar cuenta pode te dar conta cómo Dios a través de todo lo que vives como Deus, através de tudo que tu vives, quiere hablarte. quer falar contigo. Que diseñó tu cuerpo Que projetou o teu corpo de forma perfecta de forma perfeita para hacerte saber para fazer-te saber que Él siempre está interesado que Ele sempre está interessado en hablarte. em falar contigo. Que diseñó tu interior Que Ele projetou o teu interior de forma perfecta de forma perfeita para que puedas entender para que possas que entender Él quiere hablarte que Ele siempre. quer falar contigo. Y que entre más comunicación tú tengas con Él, E quanto mais comunicação tenhas com Deus, más pleno vas a sentirte. mais pleno tu te sentirá. Y entonces E então vas a encontrar encontrará ese amor esse amor que dice la palabra que a palavra diz que quien ama de esa forma a Dios, que quem ama desta forma a Deus, todas las cosas todas as coisas le ayudan a bien. lhe cooperam para o bem. Y entonces E então encuentra encontra su propósito de vida, o seu propósito de vida. que ese propósito Que esse propósito, al final es de cada quien afinal de cada en su relación na sua relação personal pessoal con Dios. com Deus. Así que quiero invitarte Assim que eu quero te convidar en esta noche nessa noite a que tú busques a que tu busques ese mensaje de Dios essa mensagem de Deus a través de las situaciones de tu vida. através das situações da tua vida. Que aprendas a afinar tus oídos, Que aprendas a afinar os teus ouvidos, tu interior, o teu interior, al mensaje que Él quiere darte à mensagem que Ele quer te dar, para poder trabajar aquí para poder trabalhar y interiormente experimentar e experimentar las bendiciones que as Él tiene bênçãos preparadas que Ele tem preparado para ti para ti y para tu vida. e para a tua vida. Así que quiero dejarte con ese mensaje. Assim que eu quero te deixar com essa mensagem. Quê? Celso nos comparte uma palavra. Ok. Tá, mas aqui não está em espanhol. Sim, tá, lá do direito. Ah. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestáis. ¿Eso no? Não, ¿Cuál? mas é cá. 5 de... Es una bagunça, claro. Un Dando desorden. graças em toda, Ah. porque esta es la Junta voluntad que Dios.
Ah, Demos gracias. dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Demos gracias en todo. Pero ¿saben qué? Cuando das gracias ya no es, ay, voy a decir gracias porque tengo que decir gracias. Então não é dizer assim, vou dar graças a Deus por tudo. Vou dar graças a Deus porque eu tenho que dar graças a Deus. Sino empiezas a dar gracias Mas tu começa a agradecer, porque a través de todo porque através de tudo, ves el interés de Dios tu vê o interesse de en Deus ti para hablarte. em ti para falar contigo. Por eso es importante la Por gratitud. isso é importante a gratidão. Porque te abre las puertas Porque te abre as portas para recibir los mensajes para receber as mensagens perfectos de Dios para tu vida. perfeitas de Deus para a tua vida. ¿Sí? Así es. Y empiezas a conocer a Dios. E começa a conhecer a Deus. Por eso me encanta como Génesis dice Por isso é que me apaixona como o Gênesis fala, que fuimos creados que fomos criados a su imagen à sua imagem y conforme e conforme a su a semejanza. sua semelhança. Si tú quieres conocer Se tu más de queres Dios, conhecer mais de Deus, aprende a conocer tu interior. aprende a conhecer o teu interior. Porque ahí vas a descubrir Porque aí tu descobrirás la semejanza a semelhança y la creación de Dios e a criação de Deus, a su imagen a sua imagem, en tu vida. na tua vida. Microfone, mãe. Por isso que desde há anos que tenho perdido qualidade de vida, alergias, dores, tristeza, fobias, mas eu oro e não desisto. Só não descobri qual a mensagem de Deus para mim. Amén. Todas las alergias que en algún momento logramos experimentar, lo que el cuerpo te está diciendo es que estás pasando por alguna etapa de transición. Todas as alergias que tu tem em algum momento da tua vida, é o teu corpo te avisando que tu está no momento de transição, Donde tú tienes que soltar onde tu tens que liberar algún rencor algum rancor hacia alguno de tus padres em direção em volta de alguns dos teus pais o alguna figura de autoridad ou alguma figura de autoridade que pudo en algún momento que pode em algum momento dañarte ferir-te en tu niñez. na tua infância. Cuando nosotros no hemos soltado Quando nós não liberamos esto isso y no lo trabajamos en nuestro e interior, não trabalhamos interiormente, nuestro cuerpo o nosso corpo genera ciertas alergias. gera certas alergias. Y estas alergias E essas te alergias están tratando de decir a través de tu cuerpo, estão te dizendo através do teu corpo, busca con qué figura de autoridad procura qual figura de autoridade tú tienes que resolver. tu tens que resolver. Y suelta y perdona. E libera e perdoa. Y cuando tú encuentras el mensaje de Dios E quando tu encontra a mensagem de Deus en ese síntoma, nesse sintoma, entonces tú puedes orar então tu podes orar y resolver. e resolver. Así que, ¿qué les parece si oramos ahora sí? Sim? ¿Sí? Señor Jesús, Senhor Jesus, gracias obrigado por crearnos por nos criar de forma perfecta. de forma perfeita. Gracias Obrigado por el cuerpo pelo corpo que nos diste, que nos deste que lo e diseñaste que projetaste de manera de perfecta. maneira perfeita. Hoy entiendo Hoje eu entendo que cualquier que alergia, qualquer alergia, cualquier fobia qualquer medo que yo pueda que eu experimentar possa experimentar es simple y é sencillamente simplesmente tu voz a tua voz a través de mi cuerpo através do meu corpo avisándome avisando-me que debo resolver algo en mi interior. que eu devo resolver alguma coisa interiormente. Hoy Hoje yo quiero pedirte eu quero te pedir que todo aquel que todo aquele que nos está escuchando, que nos está escutando, que está sintonizando que está sintonizando ahí en su casa, na sua casa, pueda que possa identificar identificar con qué figura de autoridad qual figura de autoridade tiene que resolver, tem que resolver, a quién tiene que soltar a quem tem que liberar y a quién tiene que perdonar e a quem tem que perdoar para que pueda para que possa manifestarse manifestar-se el fruto de su sanidad o fruto da sua cura en em la medida na medida que trabaja que trabalha en su interior. no seu interior. Porque estoy seguro Porque eu acredito que el deseo de tu corazón que o desejo do teu coração es que estemos sanos. é que estejamos curados En el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Amén Amém y amén. e amém. Y ahí en tu casa, E na tua casa agora, donde estás, onde tu estás, yo quiero pedirte eu quero te que pedir tú tomes un tiempo, que tu tomes um tempo, agarres una hoja y un papel pegue uma folha em papel
véu. Y en medio de esa alergia, E no meio dessa de alergia, esa fobia, de esa desse enfermedad, medo, dessa doença, te tomes el tiempo tire um tempo para preguntarle a Dios, para perguntar ao Senhor ¿qué quieres hablarme hoy que o que tu queres falar comigo hoje, a través através de esta enfermedad? dessa doença. Y estoy seguro E eu estou certo que si tú encuentras el mensaje de Dios que se tu encontra a mensagem de Deus, a través de la circunstancia que estás viviendo, através das circunstâncias que está vivendo, vas a poder experimentar poderá experimentar el fruto de su sanidad. o fruto da sua cura. Amém. Glória a Deus. Então, Michele, pode orar por Bom, irmãos, essa é a mensagem. O Luiz é uma bênção, né? Eu les dije que eres uma bendição. Ah, gracias. Então nós vamos. Eu acredito que o Luiz já deixou um trabalho, um tema de casa para todos nós e algo muito profundo e que realmente nós façamos isso durante a semana. E vocês podem inclusive mandar os testemunhos na próxima sexta-feira e compartilhar conosco os testemunhos daquilo que Deus falou com vocês e das curas, porque a cura, ela quando resolve, e o Luiz contava isso para mim hoje, que ele teve uma situação. ¿Les puedo contar do aeroporto que estavas preocupado por primeira vez que sabes? Não queria contar-lhes isso? No, cuéntalo tú, ahí ya lo estás contando. E ele disse que pela primeira vez ele saiu da empresa e precisou entregar o controle da empresa. E ele estava na viagem, estava em Costa Rica, era? Costa Rica. E ele estava preocupado e começou a ter aquela dor de cabeça de novo. E ele assim, não, mas por que eu estou com essa dor de cabeça de novo? E aí ele entendeu que era a primeira vez que ele saía de lá. E aí ele orou ao Senhor, entregou o controle ao Senhor e a dor de cabeça se foi, imediatamente desapareceu. Então, irmãos, tem coisas que é imediato mesmo. Amém? Então, vamos orar para encerrar? Paizinho, tu conhece os outros pedidos de oração que os irmãos postaram ali, tu conhece cada coração. E realmente, Senhor, nós estamos dispostos a entrar num tempo novo, porque tu tens falado conosco a respeito de um tempo novo. Um tempo de cura, um tempo de plenitude, um tempo de sermos íntimos teus e de conhecermos o Senhor, não de ouvir falar, mas que os nossos olhos te contemplem, nossos ouvidos te escutem, nosso coração te sinta perto e que nossas narinas possam sentir o teu perfume, o bom perfume de Cristo. Pai, eu acredito que tu tens esse tipo de experiência para nós ainda aqui na terra. Então, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, para enxergar, para ver, para perceber, tudo aquilo que o Luiz ministrou nessa noite, eu peço a Ti, Senhor, que tire o véu que nos cega, Senhor, e que Tua voz seja clara a cada um de nós, mostrando aquilo que temos que trabalhar no nosso interior, Senhor. Fala conosco, ainda que seja em sonhos, por visões, por revelações, pela palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai, e nos leva a viver esse tempo, essa experiência maravilhosa de sermos livres em Ti. Livres, realmente livres em Ti. Vivendo essa vida plena que somente pode acontecer nas nossas vidas através do Teu Espírito Santo e da obra da cruz. Obrigada, Senhor, por este tempo precioso. Te pedimos que abençoe o Luiz, Senhor, com tudo aquilo que ele ainda precisa ouvir de Ti. E honrando ele como Tu tens honrado, Senhor, nos países que ele tem ido para ministrar e também no seu país, Pai, na Guatemala. Abençoa a Guatemala, restaura aquilo que precisa ser restaurado lá, Senhor, e trabalha, Senhor, também no campo político, no campo religioso, no campo espiritual, no campo econômico, Senhor, e mostra para aquela nação que Tu és um Deus que se importa, que Tu és um Deus vivo e que Tu és um Deus de relacionamento, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, boa semana, envie os testemunhos. Glória a Deus, aleluia. Tchau, irmãos.